Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcos. Opa, Beijo, tá, Valadão. beleza. Então vamos lá. Bom, primeiramente, isso aqui não é análise da empresa, então não vou explicar como é que a empresa gera caixa, quem que controla, não vai ter nem valuation, nem estimativa de TIR desse tipo. Vai ser meramente, né, a gente entendendo o que aconteceu com a empresa, como é que foi o resultado da Suzano no primeiro TRI, agora de 2020, e avaliar, né, ter um ponto de vista um pouco mais técnico da coisa, se foi positivo ou negativo, né? Então, beleza. Então, começando aqui, a gente vai olhar para os destaques, né? Então, esse aqui é só um grande sumário do que a gente vai estar vendo. A receita líquida ano a ano, né? Então, quando a gente compara no primeiro TRI de 2019, teve um aumento em incremento de 22%. O EBITDA subiu 10%, né? EBITDA, para quem não sabe, é o valor do regime de competência na DRE mais próximo da geração de caixa, tá? A gente teve uma manutenção da margem EBITDA, tá? Esse aqui é Sclabin, justamente só tirando o contrato, né, da última venda que eles tiveram de uma mata da Clabin, excluindo esse efeito, tá? E aí o que chama atenção aqui realmente, né, esse resultado financeiro líquido, tá? Para quem não sabe, o resultado financeiro, ele é justamente quanto que eu tive que pagar, entre aspas, né, com despesa financeira, e a gente vai entender ali mais na frente como é que isso de fato funciona, né? O que tem efeito caixa ou não, e esse é o grande X da questão aqui, tá? Resultado líquido, né, é outra palavra para lucro líquido, né? E quando está entre parênteses assim, gente, é porque é negativo, tá? Então, a gente teve um lucro líquido, um prejuízo de 13 bilhões de reais, tá? Aqui está em milhões, tá? Então, 13 aqui são 13 bi e 22 bi de prejuízo líquido no resultado financeiro, que seria justamente o hedge, né? A dívida líquida EBITDA em reais, por causa da Suzano, é interessante olhar, mas por dólar é mais importante, que está 4,8 vezes. É uma dívida muito grande, né, em relação ao EBITDA, então a empresa está bem endividada, mas a gente vai também entrar nesse mérito ali, entender o que está acontecendo, né? Já tirando, mostrando aí que também para o setor é normal você ter uma dívida líquida EBITDA elevada, tá? Então, o começo vai ser um pouco mais maçante, e depois começa a ficar um pouco mais interessante a análise, que a gente entra justamente nos itens mais específicos, tá? Então a gente vai começar olhando o top line só, começar aqui olhando para o volume, o custo caixa e celulose, tá? Então a gente vê que o volume teve um crescimento muito grande ano a ano, né, de 65%, quando a gente compara com o quarto TRI de 2019, ou seja, o último TRI, teve uma leve retração, né, ficou praticamente lateralizado aqui. Custo caixa, eu vou explicar aqui, custo caixa, porque eu acredito que não é um termo muito utilizado pelo mercado, tá? Acho que o melhor jeito de eu exemplificar que é o custo caixa é você entender como é que o Sam's Club e a Costco lá nos Estados Unidos funcionam, né? Para quem não sabe, é um supermercado onde você paga para ser sócio, né, daquele supermercado, você faz compra lá, se você não for sócio, você não consegue fazer compra ou fica limitado, por exemplo, R$100 ou $20, tem $50, né? Fazer compra grande, você tem que ser sócio e pagar essa taxa, essa anuidade. O que o mercado faz para reter esse cliente, né? Como é que funciona a logística? Ele pega o preço daquele biscoito, daquela massa, daquele leite, né? E quando ele vai repassar para o sócio, né? Ele não quer ganhar dinheiro com aquele produto, ele quer ganhar dinheiro com a anuidade, né? Ele quer ter uma base de clientes grande e ganhar dinheiro com a anuidade e passar todo o custo, né? Somente o custo na mercadoria. Então, por exemplo, quando ele compra um leite por R$1 e revende a 2, né? Quando o mercado normalmente faz isso, ele teoricamente quer pegar esse leite a R$1 e vender R$1. Só que qual que é o problema? Ele não tem só esse custo de R$1, tá? Esse R$1 nada mais é do que o CPV, o custo sobre produto vendido dele, né? O que ele compra para revender, no caso no varejo, né? O que acontece? A gente tem que, no custo caixa, entre em conta todas as possíveis despesas correlacionadas àquele produto. Então, eu boto o custo que eu tenho, tá, a quantidade tal de litros, né, de galões de litro que eu vou importar para tal loja, eu tive tal custo com energia, tal custo com logística, custo de estocagem, pago meu funcionário. Então, todos esses custos possíveis eu coloco, e isso sim vai me dar o custo caixa dos produtos. Então, o case da Sam's Club e da Costco lá nos Estados Unidos, quando você paga essa unidade, você compra um produto, eles vendem os produtos a custo caixa, tá? A única coisa que não entra seria fazer o gross up do imposto, né? Ainda botar a pessoa para pagar imposto ali em cima daquele produto, né? Pegar a alíquota efetiva e jogar para cima. Só isso que não entra. Então, todo outro custo, energia, despesa com aluguel, funcionário, além do custo do produto, tudo isso vai entrar na conta, tá? Então, isso é custo caixa. Então, a gente viu um aumento muito forte aqui no volume. Aqui está separado por mercado interno e mercado externo, tá?
Então, aqui já fiz a conta para vocês, 92% da receita da Suzano é em dólar e 8% é em BRL, né, em reais. Então, aqui, comparando o custo caixa do primeiro TRI de 2020 com no mesmo período do ano passado, a gente vê um sinal de eficiência muito bom, que é dessa representatividade do custo caixa, né, que em 2019 era 22% custo fixo, que é isso aqui, é onde você consegue mais enxugar, porque aqui seria, como vocês podem ver, madeira, químicos e energéticos são variáveis, né, que geralmente são escaláveis com a produção, né. Quando a gente vê uma redução da representatividade do custo fixo, isso é muito bom, é um sinal de melhora de eficiência, né. Quando a gente olha por reais por tonelada, né, de celulose produzida, que lá no primeiro trimestre de 2019, quarto tri de 2019, era R$ 667, 631, e agora no primeiro tri a gente teve finalmente abaixo de 600, 596 reais por tonelada. Então, isso aqui é um bom indicador, tá? Mostrando que a empresa está mais eficiente para a produção da celulose, tá? E também é importante isso aqui para futuramente a gente dar uma olhada no RED, que 92% do faturamento da Suzano é em dólar, tá? Então, isso aqui eu botei só mastigado, mas quando eu abri lá no DFP, realmente é tudo em dólar, tá? Isso aqui é BRL. Olhando para EBITDA de celulose, né? Então, gente, a gente vai separar em EBITDA de celulose e de papel, tá? Papel porque seria um produto um pouco mais refinado. Não deixa de ser uma commodity, porque papel é papel, porém não é uma commodity como a celulose, que realmente não tem nem aquela parte de refino final, né? Seria como a gente falar de petróleo e gasolina quase, tá? Então, a gente estava aqui olhando o EBITDA, né, da celulose, da Suzano, só voltar aqui no slide 7. Então, apesar da gente ter um volume muito maior, né, nesse TRI e lateralizado com o passado, a gente teve, quando a gente compara nesse mesmo período aqui, o que gera essa distorção, ou seja, cair no 4 TRI e depois voltar a subir, não é o dólar, é de fato o preço da celulose, né, o quanto que ela está sendo negociada. Então, a commodity ela tem seu preço, né, e o preço líquido médio que ela é negociada naquele TRI, naquele período, vai variar. Então, no primeiro TRI de 2020, né, foi $462, no quarto TRI de 2019 e no primeiro TRI de 2019 foi aproximadamente 243. Então, você tem uma variação muito grande. Ah, não, desculpa, o quarto TRI foi só 7 e no primeiro TRI foi quase metade, né, 30%, 35%. Então, apesar de você ter um volume muito menor aqui, você tinha um preço da commodity muito maior, e aqui é o contrário, né? Você teve um volume muito grande, porém um preço menor. Quando a gente olha aqui a margem também, teve uma evolução do primeiro TRI para cá, e aqui fica um pouco difícil, né, porque naquela época estava mais caro, né. Agora indo para a parte de papel, que seria o produto final ali né, da celulose, que seria depois de refinar, a gente teve um volume de vendas comparado com o mesmo período do ano passado, um pouquinho pior, né, de 2%, e comparado com o quarto TRI foi bem pior, que foi de quase um terço, né, de 27%. O preço médio líquido do papel ficou ali em patamares estáveis. Quando a gente olha a receita, né, misturando os dois aí, a gente teve, comparando com o primeiro TRI, a gente teve uma lateralização, né, praticamente a mesma coisa, 0%, só que comparado com o TRI passado, uma queda de 23%, tá? A parte de papel ela vai ter um pouco mais de sazonalidade do que a parte de celulose, né? A parte de celulose ela tem menos sazonalidade de consumo e mais sazonalidade de preço, né? Ou seja, o quanto que o preço vai variar é muito mais brusco e não a demanda, e já na receita de papel, né? Na parte de papel, a gente tem uma oscilação menor no preço, porém na demanda a gente pode acabar tendo, né? Quando a gente olha aqui para DRE, isso aqui, a gente, DRE é sigla para demonstração do resultado do exercício, tá? Então a gente começa aqui com receita líquida, tira o CPV, que é, né, o custo do produto vendido, lucro bruto, tira a minha despesa fixa, EBIT, né, o lucro operacional, sombra, depreciação e amortização, que também vou explicar, né, daqui a pouco o que é exatamente. Chego no EBITDA, depois do EBITDA eu tenho o meu resultado financeiro, ou seja, minha despesa com juros, enfim, que vai estar aqui, né? Então eu tiro um do outro e chego no LAIR, né? Lucro antes do imposto de renda, pago um imposto de renda, que no caso aqui foi diferimento, também vou entrar em detalhes, e a gente tem o lucro líquido aqui embaixo, né, de 13 bi. Então, receita aqui, ano a ano, né? Primeiro TRI de 2020, primeiro TRI de 2019, a gente teve um aumento de 22%, e quando a gente compara com o trimestre do quarto TRI do ano passado, ou seja, agora perto, é lateralizado.
O lucro bruto ele aumentou muito porque, conforme comentado anteriormente, a eficiência da Suzano foi muito boa nesse TRI. Então, por um incremento de receita alto, a gente não teve aumento de custo. Então, isso gera já um lucro bruto maior. Então, isso aqui já é a primeira mostra de eficiência aí, tá? E o que mede mais ainda a eficiência seria justamente a despesa fixa, né? A gente teve um levelamento bem menor do que o quanto que a receita subiu. Logo, a gente chega no EBIT muito maior, tá? Por que que o EBITDA, né? Por que que a depreciação e amortização tá tão diferente aqui, né? A gente teve 2,4 bi e 1,6 bi. E por que que o EBITDA não deu tão diferente contra aqui o lucro bruto, tá? Isso é um sinal de um EBITDA de qualidade, tá? Para quem não sabe, depreciação, exaustão e amortização, depreciação é fácil, né? É intuitivo, né? É depreciar algum ativo. Então, você tem uma frota de veículos, você tem uma laje, enfim, aquilo ali ele vai depreciando com o tempo e você entra aqui na DRE. Amortização não é aquela amortização de principal de dívida, tá? Não tem nada a ver nesse caso, tá? A amortização nada mais é a depreciação de ativos intangíveis, tá? De software, quando você tem um programa caro, ao longo do tempo ele vai valendo menos, tá? E não tem nada a ver com pagar a dívida nem o principal, né? Amortizar o principal, não tem nada a ver com isso. Exaustão aparece no caso da Suzano, da Vale, né? Que seria o quanto que você está usando, né? Recursos naturais, ou seja, no caso aqui, floresta, né? Então, desmatamento, então, aquela floresta, às vezes, que você adquire por leilão, compra da outra, compra da Klabin, vende da Klabin, conforme você vai usando aquilo, né? Você tem que ir tirando a exaustão daquele ativo biológico, tá? Então, essa diferença, ela se deu principalmente pela venda de estoque, tá? Então, quando a gente abre aqui o balanço patrimonial, a gente viu que veio o estoque, né, do último tri agora, no ano passado, final do ano passado, fechando em 4,6 bi, agora 4,2 bi, e ativos biológicos de 10,5 bi saindo para 10,4. Quando a gente soma isso aqui, a gente tem mais ou menos por volta de 700, 800 milhões de estoque de ativo biológico saindo. Então, por isso que você teve uma menor depreciação e uma menor exaustão, porque você usou o estoque que já estava lá e não realmente desmatando e, né, fazendo todo o processo, tá? Então, isso que vai lá na frente a gente vai entender o que isso aqui trouxe para o resultado, tá? Mas já antecipando para vocês, é uma EBITDA de qualidade, ou seja, vai ter forte geração de caixa por conta disso, né? E aqui embaixo a gente tem, né, a parte mais interessante aqui da live, que vai ser, que é isso aqui, né? Que a gente teve 12 bi de variação cambial e 9 bi de prejuízo de resultado com derivativos, né? Então vamos lá. Então, aquela parte do balanço patrimonial. Aqui é a nota explicativa do resultado financeiro, ou seja, lá daquela linha da DRE, isso aqui, a gente está abrindo para entender o que está lá dentro em detalhes, né? Então, quando a gente chega aqui e começa a entender o que está acontecendo, essa parte, né, eu separei por duas, efeito caixa e regime de competência. Por que eu separei assim? Nós temos o regime de competência, que vai ser só a DRE dentro das ilustrações, tá? Que ele mostra como é que foi aquele período do ponto de vista na competência, ou seja, não na realidade, mas o que foi registrado. Então, eu registrei tal receita líquida, eu registrei tal custo, tal despesa, eu posso adiantar, antecipar a despesa, certo? Eu posso ter um diferimento fiscal lá na frente que eu posso passar para agora ou lá para trás. Então, a DRE você pode meio que empurrar algumas coisas para frente ou para trás, né? E está dentro das normas contábeis, não tem nada de errado nisso. Mas ele não reflete a realidade que de fato aconteceu na empresa. Então, por exemplo, tem receita que vai estar em contas a pagar, que de fato não entrou no caixa, certo? Então, são essas pequenas variações. O regime de caixa, né? Ele é diferente. Ele realmente aconteceu, né? Então, o fluxo de caixa, o balanço patrimonial, ele está refletindo a realidade, né? O balanço patrimonial ele é uma foto de como fechou aquele período e o fluxo de caixa, né, assim como a DRE, é um filme daquele período para você ver como é que começou, como é que fechou, certo? Né, aquela o espaço amostral que a gente está olhando, né, tempo amostral. E o fluxo de caixa, ele representa de fato quanto que eu gerei de caixa, quanto que eu tive que pagar ali, né? Quando você olha o FCO e o fluxo de caixa da firma, tá? Então, dentro aqui do resultado financeiro, a única coisa que tem efeito caixa vai ser justamente essa linha aqui de despesa financeira, tá? Que foi na ordem de 1 bi. Repare que é só um terço do EBITDA, né? Que foi de 3 bi. O resto, né, que vai ser instrumentos financeiros derivativos, que a gente vai explicar melhor, e a parte de empréstimos
que teve um prejuízo de 13 bi. Então, quando a gente soma esse 13 bi aqui com esse 9 bi, já dá mais ou menos 21 bilhões, né? E mais esse aqui dá o 22 bi, que é esse 22 bi que aparece lá na DRE, né? Na linha geral que a gente viu, tá? Quando a gente vai entender exatamente quanto que gerou de caixa a Klabin, ou a Suzano, desculpa, no primeiro TRI de 2019, a companhia gerou 1,6 bi de caixa das operações e agora conseguiu incríveis 2,6 bi, um aumento de 58% na comparação anual. E aquele número que eu estava mostrando para vocês que tem efeito caixa, ele aparece agora no fluxo de caixa. Então, a única coisa que foi pago mesmo está aqui, tá? Então, quando a gente tira, né, que de fato, né, é isso aqui, a gente vai ver quanto que foi para o bolso da acionista, que foi 1,4 bi, um incremento de 100% versus o TRI do ano passado, certo? Então, só isso aqui teve efeito caixa, né? Então, vamos agora entender do ponto de vista contábil o que está acontecendo, né? Onde que é isso aqui? Como é que essa conta fecha? Para onde vai parar esse prejuízo, né? Então, vamos lá. Quando a gente olha no balanço patrimonial, a parte do passivo agora, repare que a gente tinha instrumentos financeiros derivativos que saiu de 900 milhões para 4,6 bi. A gente tinha a dívida aqui, né, de longo prazo, de 57 bi saindo para 69 bi. E nós tivemos também instrumentos financeiros derivativos, de novo, né, de 2 bi para 7 bi. O que é cada uma dessas coisas? Aqui é um instrumento de hedge na receita, que é chamado Zero Cost Collar. Vou explicar em mais detalhes daqui a pouco. Isso aqui seria a marcação a mercado da dívida. Então, se você tem uma dívida que está em dólar, né, quando ela sobe, quando o dólar sobe, aquela dívida, o principal aumenta de fato. Você, da mesma forma que você tem uma marcação a mercado no Tesouro Direto, né, descontando, e você oscila no PU, você tem na dívida, só que tem um efeito contrário. Então, quando a taxa sobe na dívida, o principal aumenta. Então, essa aqui é a nova marcação a mercado para esse patamar de dólar, como que está a dívida, né? Então, e aqui é o swap, né? Que também é dívida de longo prazo, você pega aquela dívida que está em real e troca para dólar, né? E aí, essa marcação a mercado também tem que ser atualizada. Então, vamos lá. A diferença da dívida deu 11,8 bi, a diferença do swap deu 5 bi e a diferença do Zero Cost Collar no passivo deu 4,6 bi. Tudo isso aqui transitou só pelo regime de competência, foi um prejuízo registrado, mas só no balanço, tá? Não teve efeito caixa, a Suzano não pagou por isso, certo? Quando a gente soma isso aqui, dá 21 bi. Então, agora eu vou começar a explicar um pouco do hedge. Então, toda aquela dívida, né, que ela tem, a gente viu que a empresa está endividada, né? A dívida líquida EBITDA dela está na faixa dos 6 em reais e 4,8 em dólar. Toda aquela dívida que ela tem sofre marcação ao mercado tudo de uma vez, né? E o Zero Cost Collar, que é uma trava no dólar, que é feita até 18 meses na frente, tá? Aqui, ó. Eles fazem, já travam o dólar lá na frente, eles sofrem todos marcação ao mercado de uma vez. Isso transita na DRE e fica ali demonstrando como se tivesse um prejuízo, né? Mas na verdade não tem efeito caixa. Então, quando a gente olha aqui, né, já tem hedge feito até o terceiro trimestre de 2021, tá? Esse aqui é o strike ranges e isso aqui é o notional, né? Ou seja, enquanto em dólares na faixa desses strikes aqui, tá? O Zero Cost Collar, ele é uma estrutura onde o collar, né? Alguns clientes nossos vão saber o que é. O collar é você compra uma put e vende uma call. Tá? O put é direito de venda, a call é o direito de compra. Então, quando você compra o dólar, vamos supor, tá R$5. Quando você compra a put a 4,90, eu vou tentar sintetizar o máximo possível. Quando o dólar está abaixo de 4,90, você não perde mais que você comprou a put, você tem o direito de vender a 4,90. Quando você vende a call ali, por exemplo, a 5,10, você está protegido até o 5,10, depois ali você deixa de ganhar com 5,10. Ou seja, a estrutura ela fica travado naquela faixa entre 5,10 e 4,90, por exemplo. Né? Então, você está com o dólar a R$5, você compra a put 4,90, vende a call a 5,10. Essa call que você vendeu tem o mesmo preço que essa put, tá? Então, é por isso que zero cost, né? Zero cost é que não tem custo. Então, você vende um derivativo, compra o outro e dessa forma sai zero e você garante que você fica no 0 a 0, ou seja, desculpa, você ganha ou perde naquela faixa, certo? Então, o dólar está 5, fechou 5,10 até ali, você está ganhando. O dólar está 5, foi até 4,90, você deixa de perder até ali, certo? Então, você trava ali a faixa do dólar. Esse aqui são os strikes mais ou menos que eles fizeram e o notion, né? Então, repare que tem coisa feita até do terceiro trimestre de 2021, ou seja, 18 meses lá na frente. E
todo esse notional foi tudo marcado no mercado de uma vez. Então, é por isso que toma aquela porrada na DRE, mas logo, não tem efeito caixa. Quando que vai ter efeito caixa? Cada um nos seus respectivos vencimentos, né? Então, lá no 4 de 2020 vou ter que arcar com esse notional e assim vai, né? E aqui é o quanto que vai dar o ajuste caixa, tá? Beleza. Então, essa parte já está explicada, que seria a do Collor. Opa, acho que eu pulei. Então, esse aqui, gente, é a política só para fins de proteção. E aí aqui eu fiz justamente essa análise para ver se isso está de fato acontecendo ou se eles estão overheadando, se isso tem uma coisa errada por aqui. Então, agora a gente vai olhar para a dívida, né? Opa. Eu peguei endividamento, peguei quanto que era de moeda nacional, quanto que era de moeda estrangeira, tá? Então a gente tem 57 bi em dólar, 18 bi em real, né? Então a bruta total é 75. Né? Quando a gente faz a conta, 76% é dívida em dólar e 24% a dívida em real, certo? Porém, tem os swaps. Então, quando a gente coloca os swaps na conta, lembrando que swap é você ter uma dívida em real e você arruma uma contraparte e troca ela para dólar, né? Mais um pequeno prêmio, né? Que é justamente a transação. Então, você pega uma dívida em real aqui, arruma algum contraparte e troca essa dívida em dólar, né? Quando a gente pega essa dívida que estava em real e foi swapada para dólar, esse percentual de dívida em dólar vai para 94%, tá? Então, beleza, esse erro de truncamento vai estar ali na faixa de 95%, né? Tá em linha com o guidance da empresa de endividamento em dólar, né? Tá com 95%. Eles falam que vai estar entre 95 e 105. Agora olhando para o hedge da Suzano no Zero Cost Collar, né? Eu peguei um notional aqui, coloquei o dólar médio a 5,20, né? Que foi o dólar médio da Suzano no primeiro tri. E aí eu obtive o notional para cada um dos trimestres, tá? Botei aqui a receita para a gente ver. Receita de 6,9 bi, 5,6 bi. O EBIT, né? O que sobra depois de pagar todos os custos é 1,3 bi. Como da receita, né? A gente vai majorar esse mercado interno para 10%, por exemplo, e o mercado externo 90%. Então, vamos supor que 90% da receita é em dólar, né? Então, se a gente tira só 10% dessa receita aqui, daria tirar mais ou menos 698 milhões, certo? Então, daria ali 6 milhões de receita líquida. Quando a gente olha para esse notional aqui de 3,6 bi, está representando aí, no melhor cenário, 50%. Então, beleza também. A Suzano não está fazendo overhead nem na parte de receita, nem na parte da dívida em dólar, né? E também está junto em guides. Então, essa parte aqui, eu queria explicar o que acontece quando uma empresa ela transita na DRE, esse prejuízo grande, né? Que chamou atenção. Como é que essa conta fecha, né? Pô, Marcos, não teve efeito caixa, mas eu estou vendo lá que teve um prejuízo de 13 bi, né? Que na verdade foi 22 bi, teve um diferimento de 7 bi, mas teve um prejuízo de 13 bilhões. Como é que essa conta fecha lá no balanço da empresa, né? Então, regra simples da contabilidade, todo ativo que eu tenho, ele é igual à soma do passivo mais meu patrimônio líquido, né? Então, a gente teve o aumento do passivo, que a gente já viu ali, vou voltar aqui nos slides, e uma diminuição do patrimônio líquido, certo? Então, quando a gente pega aqui a DRE, a gente teve o resultado financeiro de 22 bi, a gente teve um diferimento fiscal de 7,6 bi e um prejuízo de 13 bi. Beleza. Aqui é só mostrando para vocês da onde veio o diferimento fiscal, tá? Vou resumir porque não é tão relevante assim, mas basicamente é para evitar bitributação, porque a alíquota dos países que ela vende, a celulose, o papel, é diferente da alíquota efetiva aqui, tá? Então, isso tudo gera às vezes prejuízo que ela tem direito de repor depois e assim vai, né? Então aqui eu escrevi, mas thin capitalization, vou explicar que isso é bem não necessário. Então a gente teve diferimento fiscal. Então aquele prejuízo de 13 bi, isso aqui é o patrimônio líquido, tá? Então, aquele prejuízo de 13 bilhões, né, ele entra aqui em resultados acumulados, tá? Então, eles pegam aquele prejuízo, colocam aqui no balanço patrimonial, ó, a gente tá colocando aqui, diminuindo o patrimônio líquido, então, o patrimônio líquido estava em quase 18 bi, foi para 4,5, porque está integralizando esses 13,5 bi de prejuízo do período, né? E a outra parte que você tem que aumentar, que a gente inclusive já tinha visto lá em cima, seria o aumento do passivo. Então, quando a gente tem um passivo aqui de 900 milhões, 4,6 bi, de 57 indo para 70,
de 2 para 7, né? Aqui você tem 5, aqui você tem 11 bi, aqui tem 4 bi. Quando você soma, dá justamente o resultado financeiro, né? Isso aqui é o que não teve efeito caixa. Tem mais um bi de efeito caixa, que aí realmente sai do caixa, né? Mas aqui é aumento do passivo, realmente marcando o mercado, tanto a parte do swap, do zero cost collar, tudo de uma vez, né? Que não tem efeito caixa. Então, a empresa, ela sente ali uma diminuição do patrimônio líquido, aumento do passivo, mas não tem efeito caixa, ou seja, o acionista não pagou para aquilo, né? Então, terminamos essa parte aí de hedge, né? Vai surgir dúvidas aí, depois a gente abre uma sessão para vocês perguntarem, a gente vai voltando aqui, se não ficou rápido demais. Quando a gente olha agora para uma empresa tão endividada, a gente tem que entender o que está acontecendo, se ela corre algum risco, né? Porque isso aqui realmente chama atenção, né? Você tem uma dívida EBITDA de 6, é muito alto, né? Quando a gente olha para a Klabin, que está ali na faixa dos 3,5, que também já é endividada, mesmo sendo normal para o setor, um endividamento alto, né? Então, isso aqui é o cronograma de amortização da dívida, ou seja, o perfil da dívida da Suzano é muito longa, né? E isso aqui seria o quanto que a empresa hoje tem de caixa, né? 55% do caixa está em dólar, tá? Então, está já parecido com a dívida. O quanto que ela poderia ir pagando se ela parasse ali de gerar caixa hoje. Claro que a gente não está incluindo agora despesa, né? Porque mesmo se você não fatura, você vai ter outros custos e despesas, né? Mas enfim, só olhando a dívida e o caixa, né? A Suzano conseguiria pagar toda a dívida até 2022, né? Mês de 2022. E a maior parte da dívida está em 2022 para frente. 91% da dívida está lá na frente. Então, você ainda tem uma empresa que é um produto muito comercializado, ela tem uma gama de clientes muito grande, então ela vai continuar tendo esse fluxo de caixa. Então, apesar de você ter um endividamento alto, isso não está atrapalhando a empresa, né? Tem duas maneiras que a gente vê isso, de fato a capacidade de cobrir. Então, aqui a gente está vendo que não vai dar nenhum gargalo na empresa, né? Ela tem tempo aí para respirar tranquilamente. E a outra toda empresa tem que ter dívida, né? Porque é assim que ela reduz o custo de capital dela. Então, o que a gente tem que avaliar? Quanto mais dívida a empresa vai pegando, mais risco ela apresenta ter. Logo, ela consegue pegar a dívida, infelizmente, ela pega a dívida cada vez mais cara, né? Então, eu comecei a pegar a dívida ali a 5% ao ano, eu já não estou pagando, estou pegando mais dívida para fazer novos projetos, então aquela dívida de 5% ao ano, agora eu vou pegar 6% ao ano, né? Então, toda a empresa, né, de acordo com a sua previsibilidade de fluxo de caixa, ela vai ter ali uma estrutura ótima de capital. Então, é uma empresa muito endividada, só que o custo médio dela é em dólar, né? Lembrando que quase todo o faturamento dela é em dólar, a dívida dela é em dólar, então ela é toda dolarizada. O custo médio dela em dólar é de 4,5% ao ano. Então, é um custo de dívida muito baixo, é uma dívida longa. Então, apesar de você ter uma empresa muito endividada, ela tem uma estrutura de capital forte e ela tem um KD baixo, né? Que KD é Cost of Debt, um custo da dívida baixo. Então, ela está otimizando ali, isso traz o maior retorno ao acionista possível, né? Então, a empresa nesse quesito muito provavelmente não vai sofrer nada, né? Então, concluindo aqui, como é que é a maneira que a gente analisa quando a DRE está tão distorcida, né? A gente tem que olhar, então muitas pessoas gostam de olhar múltiplos, olha PL, né? EV/EBITDA, EV/EBITDA ainda vai estar ok ali, mas qual que é, nesse tipo de cenário, tem onde você olhar de fato para você ver como é que está o retorno anual projetado para aquele trimestre, tá? Então aqui eu vou fazer a conta com vocês. A Suzana, ela tem, eu botei aqui a quantidade de ações que ela tem, tá? Então é um valor bem grande. Eu botei quanto que foi o fluxo de caixa operacional, né? E quanto foi o fluxo de caixa da firma, tá? Da firma. Então, esse aqui foi da firma, paguei ali minha despesa com empréstimo financeiro, né? Então, esse aqui é o que teve efeito caixa do financeiro. E cheguei no meu fluxo de caixa operacional, né? Então, esse aqui foi o meu caixa gerado das atividades de operações. Isso aqui é o fluxo de caixa da firma, tá? Tá aqui esse valor, tá aqui esse valor. Isso aqui é a quantidade de ações. Então, quando a gente faz a conta, né? A gente pega quanto que dá o fluxo de caixa da firma dividido pela quantidade de ações, dá R$ 1,92 por ação, tá? E o fluxo de caixa operacional pela quantidade de ações dá R$ 1,09 por ação. Então, eu peguei aqui o preço da Suzano, mais ou menos, quanto que fechou hoje, né? Perto dos R$ 39. Botei 39 para facilitar a conta. O fluxo de caixa da firma, né? Dividido pelo preço, ou seja, analisei aqui, ou seja, como eu estou pegando de um trimestre, eu multipliquei por 4, né? Que daria o ano inteiro, certo? Daria aí um fluxo de caixa firme de yield de 20% ao ano, né? O que é muito alto. Só que é claro que a empresa tem dívida, né? Isso aqui não reflete tanta realidade. Então, o FCO
pelo preço da ação aí anualizado, vai dar uma noção melhor. Então, quando a gente pega esse R$1,99, multiplica por 4 para anualizar, né? Porque a gente estava pegando só de um trimestre, está passando para os outros, né? Isso aqui é uma conta bem simples, tá, gente? Só para a gente ter uma noção como é que foi o resultado. A gente tem um percentual de 11,2 de retorno para o acionista por ação, quem pagou R$39 naquele ano, se a gente replicasse o trimestre no ano. Lembrando que a celulose tem sua sazonalidade, enfim. Então, quando uma empresa que gerou caixa desse jeito, que toma um ajuste a mercado, toda daquela dívida, todo aquele derivativo, ela registra um prejuízo muito grande, e mesmo assim gerou muito caixa, né? Futuramente, o que a gente vai ver? Uma geração de caixa não tão forte, né? Na verdade, mantendo ali estável, porque uma vez que vai ter que arcar com a dívida e com o zero cost collar, mas o fluxo de caixa estável e o regime de competência, ou seja, a DRE, a gente vai ver uma receita ali lateralizada, que seja, e um lucro líquido gigantesco, que a gente vai ter uma remarcação, né? Com o dólar caindo, a gente vai ver uma remarcação da dívida do zero cost collar. Então, a variação do lucro líquido da Suzano, ela vai sofrer agora, né? Mas é só uma maquiagem do que de fato está acontecendo. Quando a gente tem que olhar uma empresa desse jeito, é olhar realmente o fluxo de caixa. Então, quando a gente olha para o retorno aqui, se ela não crescer, daria 11,2, então não é ruim, é muito bom. Tudo bem que isso é nominal, né? Real, a gente estaria falando de 9% ao ano, descontando inflação. E como é que você consegue ter uma noção de earnings yield, tá? Earnings yield é mais ou menos quanto você vai ter de retorno, tá? É uma ideia parecida com a TIR, tá? TIR é taxa interna de retorno, que as gestoras usam para calcular quando elas vão entrar em algum ativo, né? Comprar alguma empresa. Você ter uma noção de quanto que é o meu retorno esperado, né? De uma conta mais simples, seria o earnings yield, né? E a TIR seria uma conta mais complexa disso, projetando fluxo de caixa. Então, a gente teria que pegar, eu não vou chegar a calcular nem nada, mas só para dar um parâmetro aí para vocês do que é isso aqui, a gente está falando de um 11,2%, né? E desse número aqui, né? 1,4, 1,5 bi, a gente teria que tirar o CAPEX, né? E projetar isso. Colocar o crescimento, a gente teria o earnings yield. Aí eu vou colocar aqui para vocês terem uma noção quanto que a Suzano cresce. Peraí que travou. Quanto que a Suzano cresce? Nos últimos 5 anos, a receita líquida da Suzano subiu 27% e o EBITDA subiu 45% ao ano, tá? Em média nos últimos 5 anos, né? O KGR, Capital Average Growth Rate. Então, é uma empresa que consegue crescer muito, ela tem a carteira de cliente bem diversificada, então, quando a gente tira aqui o CAPEX, né, daquele número do FCO, aqui tá errado, tá, gente? Era para ser FCO, tá? FCO. A gente vai ter aí e bota esse crescimento, não vou fazer nenhuma conta, mas você vê que é uma empresa que apresentou um prejuízo ali de 13 bi, mas não necessariamente foi ruim. Na verdade, foi um resultado muito bom, apesar do volume de celulose ter ficado lateralizado comparado com o quarto tri de 2019, foi um resultado muito forte, tá? A gente está vendo aqui. O que é bom, que eu queria comentar, que às vezes vai ficar confuso. Por que a empresa, ela, além de travar o dólar, ela também tem dívida em dólar, né? O que está acontecendo? São hedges totalmente diferentes entre si, tá? Parece que é um overhead, mas na verdade não é. Quando você só trava uma parcial aqui, você só está variando o quanto que vai sobrar no seu ajuste financeiro de acordo com a receita, né? Quando a dívida em dólar, ela tem um perfil diferente. Então, o Zero Cost Collar é uma proteção de curto prazo e a dívida em dólar é uma proteção de longo prazo, né? Quando o dólar está alto, ou seja, o real está desvalorizado perante o dólar, a Suzano ela ganha muito poder de barganha como exportadora, né? Então, ela está com a moeda fraca, só que ela isso favorece a exportação. Então, ela geralmente consegue ganhar no volume depois, no longo prazo, né? E aquela marcação a mercado do estoque dela, de ativos financeiros, ativos biológicos, de estoque de celulose pronta, elas são lastreadas em dólar, né? Então, tanto para o ativo quanto para o longo prazo, você tem a dívida em dólar e pensando no curto prazo, você faz o hedge com zero cost collar, né? Travando a faixa com que o dólar oscila. Beleza? Acho que é isso. Eu vou começar aqui a abrir para respostas, para perguntas. Fiquem à vontade para ir perguntando. Vou fazer pelo chat, tá, pessoal? Que eu acho que é mais fácil. Que aí ninguém precisa abrir o mic. Deixa eu ver aqui. Chat. Pessoal, eu mandei lá no chat se alguém tem alguma dúvida. Pode ficar à vontade para ir mandando lá.
Pergunta aqui do Marcos Hanna. Por que a Suzano faz Zero Cost Collar, né, ZCC, e não NDF, tá? Bom, primeiramente, né, vamos explicar aqui o que é o NDF. O NDF é Non-Deliverable Forward, Dollar Forward, ou seja, é um dólar sem liquidação física. Ele tem uma estrutura bem parecida com o Zero Cost Collar, só que ele é só uma trava no valor único do dólar. Então, por exemplo, você está com o dólar ali spot, né, a R$ 5, e você, né, tem faturamento em dólar, você vai lá, arruma uma tesouraria e consegue travar ali, por exemplo, no 5,40, né? Então, ou desculpa, no 4,50. Então, tudo que o dólar tiver desculpa, 5,40. Tudo que o dólar tiver acima de 5,40, ele vai te remunerar. Tudo que tiver abaixo, ele vai te remunerar. Tudo que tiver acima, você vai ter que pagar. Então, o dólar está 5, você fechou o NDF, né, a 5,40. Se ele fez tudo que ele fechar acima de 5,40, você paga. Tudo que ele fechar abaixo de 5,40, você recebe. Por que isso é bom para quem faz o hedge? Se você tem receita em dólar, quando o dólar sobe, você ganha na receita e paga lá, né? Então, você é uma balança, você ganha numa parte, perde na outra. E quando o dólar cai, você ganha aquele resultado financeiro lá do banco, né, com a tesouraria que você fechou, e você tem um faturamento menor na empresa, né? Ele é bem parecido com o Zero Cost Collar. A Suzano, ela faz o Zero Cost Collar porque, primeiramente, é um ativo que tem mais liquidez, né? Você mexe com opções, né? Tudo bem que elas são longas e às vezes você precisa ir no mercado de balcão, mas muitas eles conseguem fazer no mercado normal, né? Então, não precisa ter um intermediário, então isso reduz o custo. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo as puts, elas são mais caras que as calls, de acordo com o valor da spot, tá? Então, acho que vou ter que fazer, deixa eu tirar aqui escrever algumas coisas. Vamos lá. O preço da call é igual ao preço da put, desculpa, o spot da ação, ou seja, quanto que a ação está valendo hoje, menos o spot da ação vezes, na verdade, dividido por 1 menos a taxa livre de risco. Tá? O que isso aqui quer dizer? Tá? Então, o preço da call é igual ao preço da put menos essa coisa aqui. O que é essa coisa? Tá? Vamos explicar isso aqui. O spot é quanto que está o preço da ação hoje, né? Então, por exemplo, a gente está falando de alguma ação específica, vamos falar de Suzano logo. Está R$ 40, vamos supor. Então, R$ 40 seria o spot, tá? Aqui na equação. O que é esse T? Seria a taxa livre de risco, né? O RO, né, das gregas, para quem conhece. Essa diferença entre o spot, quando você tira a taxa livre de risco, é o que vai dar a diferença da call da put. Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que a gente está falando de uma ação de call e put com vencimento daqui a 1 ano. Vamos supor que a Selic esteja em 4% ao ano, tá? Então, a diferença entre a call e a put vai ser justamente os R$ 40, tá? Isso é bem importante. Esses R$ 40 menos o R$ 40 dividido por 1,04, né? E aí você teria uma pequena diferença aqui, tá? Aí você pensa, pô, Marcos, mas eu compro a put e eu tenho que vender a call, só que eu estou comprando alguma coisa mais cara do que eu estou vendendo. Por que isso é inteligente, né? O que acontece? O spot, ele é um preço também proporcional ao strike, certo? Então, quando eu estou fazendo, isso aqui seria um exemplo para as ações justamente no dinheiro. Então, vamos supor que a gente está falando do dólar, certo? E o dólar está lá, R$ 5, certo? A put que eu vou vender, que eu vou comprar, desculpa, vai ser de 4,90 e a call que eu vou vender para pagar aquela put, né, para me proteger, vai ser 5,10, certo? Beleza. Esse spot, ou seja, esse strike, ele é menor, ele tem um notional menor do que esse aqui de cima, certo? Então, quando a gente faz essa disparidade, né, essa paridade entre call e put, a gente não está pegando a mesma referência. A gente está pegando uma referência de 4,90 de 5,10, certo? Ou seja, além de ser um ativo, né, o Zero Cost Collar, um ativo que tem mais liquidez, que você tem menos custo de transação ou
ou não tem paga comissionamento para a tesouraria do banco ali, né, que está fazendo essa operação para você, você pode fazer no mercado, você abusa do fato desse spot, que é proporcional ao strike, terem notional diferente. Então, quando você pega do 4,90 e do 5,10, essa put aqui, ela consegue fechar conta com essa call, né? Mesmo a put sendo teoricamente mais cara, por conta da diferença desse notional, né? E quando você faz isso aqui, você tem mais liberdade do que quando você faz o NDF, tá? Então, são mais ou menos esses 4 motivos por que a Suzano faz Zero Cost Collar e não faz NDF, beleza? É um pouco confuso, tá, gente? Isso aqui é uma parte mais complicada, mas é interessante, foi uma pergunta bem interessante porque justifica o que eles estão fazendo, né? Foi uma pergunta bem interessante por causa disso, porque eles poderiam muito bem fazer NDF, mas isso mostra, na verdade, que a empresa é muito eficiente em fazer hedge, né? Então, provavelmente eles têm uma equipe muito boa lá dentro da Suzano para fazer essas operações. Pessoal, desejo boa noite a todos. Obrigado a todos que estiveram aí assistindo. Se teve alguma dúvida aí, não conseguiu fazer agora, passa para alguém que pode ter contato comigo, que a gente pode responder aí. Excelente semana a todos. Vamos acompanhar a bolsa essa semana. Boa noite.